Fomos condicionados pelo cinema a acreditar que uma emergência respiratória é barulhenta, dramática e cheia de ação. Mas a realidade biológica é bem diferente. Quando o fluxo de ar é interrompido, não há gritos, nem estrondos. Existe apenas um silêncio absoluto. É uma falha mecânica simples, capaz de desligar o sistema humano mais complexo que existe. E aqui está o dado que os engenheiros do corpo humano descobriram. A solução para reiniciar seu sistema não exige força bruta, ela exige física. Para cada segundo que o oxigênio deixa de circular, seus circuitos internos começam a perder eficiência. Mas existe uma falha de lógica no nosso instinto. A maioria das pessoas, quando enfrenta uma obstrução das vias aéreas estando sozinhas, comete 2 erros automáticos que pioram a situação em quase 80%. Elas correm para o lugar errado e tentam resolver o problema hidráulico da maneira errada. Nos próximos minutos, você não vai apenas aprender uma técnica de emergência. Você vai entender a mecânica dos fluidos que governa sua respiração e verá exatamente como transformar seu próprio corpo em um pistão hidráulico para liberar suas vias aéreas. Vou te mostrar como o pânico atua como um vírus que trava seu sistema operacional e, o mais importante, vou te ensinar como usar a mobília da sua casa para aplicar a força exata, transformando uma cadeira comum na ferramenta de engenharia que vai salvar o seu dia. Mas antes de entendermos como a física resolve isso, precisamos olhar para o que acontece quando o fluxo para. Considere um sistema funcionando perfeitamente. Digamos, você jantando tranquilamente. Seu corpo é uma máquina de oxidação eficiente, mas de repente, um pedaço de alimento mal processado bloqueia a entrada principal de ar. O que acontece a seguir não é apenas falta de ar, é uma cascata de eventos sistêmicos. Nos primeiros 30 segundos, o alerta vermelho acende. Seu corpo ainda tem oxigênio circulando na reserva funcional, mas o estresse faz seu sistema trabalhar dobrado, queimando essa reserva 3 vezes mais rápido do que se você estivesse calmo. Entre 60 e 120 segundos, o sistema central começa a economizar energia. Sua visão foca no centro. As extremidades formigam. O computador central, percebendo que a bateria está acabando, começa a desligar aplicativos não essenciais para proteger o núcleo. Esse cronograma prova um fato inegável. Seu corpo vê a obstrução não como um problema simples, mas como uma emergência total de energia. Quando o ar para, o relógio acelera. Mas a verdadeira revelação vem da anatomia do erro. A análise de casos mostra um padrão repetitivo. Quase todo mundo corre para o banheiro ou para um lugar isolado. Por quê? Porque o ser humano é socialmente programado para evitar situações desconfortáveis em público. O instinto diz: esconda-se, resolva e volte. Ao se isolar, você remove a chance de assistência externa. Além disso, o segundo erro comum: beber água. Vamos à matemática da anatomia. Sua garganta é uma válvula de 2 vias. Se a via do ar está bloqueada, jogar água ali é como tentar desentupir um cano jogando mais material dentro dele. O líquido não tem para onde ir e acaba adicionando peso e pressão sobre o bloqueio. Seguir seu instinto, nesse caso, vai contra a mecânica básica da desobstrução. Para entender a solução real, temos que olhar para a física da pressão. Pense no seu sistema respiratório não como balões, mas como uma seringa gigante. O êmbolo dessa seringa é o seu diafragma. Quando ocorre a obstrução, é como se a ponta da seringa estivesse tampada. Tentar puxar o ar cria um vácuo que puxa o objeto ainda mais para baixo. A única saída é inverter a pressão. Aqui entra a lei de Boyle. Essa lei da física diz que se você diminuir o volume de um gás, a pressão aumenta proporcionalmente. Seus pulmões, mesmo vazios, guardam o chamado volume residual. Essa é a sua munição. A técnica correta não tenta puxar o objeto. Ela comprime o tórax para usar esse ar residual como um jato de ar comprimido, expulsando o bloqueio de dentro para fora. Mas como gerar essa pressão sozinho? A maioria dos manuais é complexa demais. Você precisa de um algoritmo simples. Aqui está o protocolo de 3 passos baseado na biomecânica. Passo 1, a posição de estratégia. Pare imediatamente. Não corra para se esconder. Fique onde está ou vá para uma janela. Ao correr,
Seus grandes músculos consomem o oxigênio restante. Fique parado e visível. Assuma que você é o operador do sistema agora. Passo 2. A compressão manual. Feche a mão em punho. Coloque a parte do polegar logo acima do umbigo, na região macia do abdômen. Com a outra mão, agarre o punho. O movimento não é um abraço, é um vetor de força. Você precisa fazer um movimento em forma de J, para dentro e para cima. Imagine que quer empurrar o ar do estômago direto para o pescoço. Repita 5 vezes. O objetivo é simular a tosse artificialmente, usando a pressão manual para substituir os músculos. Mas, e se a obstrução for resistente? É hora da física aplicada com o passo 3, a técnica da gravidade. Olhe ao seu redor. Você precisa de uma estrutura rígida e fixa. O encosto de uma cadeira, a quina de uma mesa ou um balcão. Apoie a região do diafragma contra essa borda rígida. Agora, use a gravidade a seu favor. Solte o peso do seu tronco para frente e para baixo, contra a borda. Pode parecer desconfortável, mas é necessário. Ao usar o peso do seu corpo somado à gravidade contra um ponto fixo, você gera muito mais força do que seus braços conseguiriam sozinhos. É como usar uma alavanca hidráulica. Essa pressão súbita dispara o volume residual com potência máxima, criando a melhor chance física de liberar a passagem de ar. Agora, precisamos falar sobre prevenção. Por que a falha ocorre? Geralmente, é uma questão de textura e sincronia. Alimentos elásticos ou fibrosos podem se moldar à garganta. Quando comemos distraídos, o cérebro perde a sincronia fina entre engolir e respirar. É um erro de processamento. Tentar rir e engolir ao mesmo tempo envia comandos conflitantes para a válvula da garganta. A beleza desse conhecimento é que a barreira de entrada é zero. Você não precisa de equipamentos. Você só precisa da sua anatomia e de uma cadeira. O pânico é o erro que trava o sistema. O conhecimento é a chave que reinicia. A obstrução é puramente mecânica. É um problema de encanamento biológico. Quando você entende que tudo se resume a volume versus pressão, o medo diminui e a lógica assume o controle. Então, aqui está o desafio mental. Olhe para o ambiente onde você costuma comer. Identifique a cadeira firme ou o balcão ideal. Visualize o movimento. Crie o caminho neural agora, enquanto está calmo. Porque se o momento chegar e o sistema travar, você não terá tempo para pensar. Seu corpo terá que agir no piloto automático. Você não vai se esconder. Você vai confiar na física e você vai resolver. Prepare-se agora e, claro, processe bem seus alimentos. Seu sistema agradece.